Acho que ficou em duas partes, agora paciência, não sei. Então, eu vou pôr a outra parte agora, né? Para poder a gente continuar. Agora essa imagem, está vendo os Jumilos. Aí olha, olha bastante, né? O que ela traz? Qual é o sentimento que ela traz? Que remete? A que remete? Como eu me sinto olhando? É diferente olhar uma, depois olhar aquela anterior, agora essa. E aí essa também. Agora faz uma imagem que represente essa sensação que você teve, esse sentimento. E aí pode ser com a vela pingado, pode pegar a própria vela e pingar para formar a imagem. É um jeito gostoso também de fazer quando você tem vela colorida, né? Também é bem legal. Pode ser a branca também. E depois faz a escrita, aquela escrita bem solta, igual você fez na anterior. Bem livre. Muito legal. Diferença, né, entre uma e outra. Como é que foi fazer a primeira? Eu confesso que fazer o desenho da primeira foi mais fácil, mas mais por causa do material do que por causa de ideias mesmo. Na segunda, eu tive vontade de desenhar algumas coisas que a vela pingada e o giz pingado não me permitiram. Ah, certo. E a sensação de fazer foi boa, mesmo não permitindo? Foi, assim, nessa aula eu achei que foi mais fácil para mim. Na primeira aula foi muito... Parece que eu não conseguia me conectar comigo mesmo. Uhum. Desculpa. E nessa aula foi mais fácil, assim. As imagens me disseram muitas coisas. Uhum. Muitas coisas relativas a mim mesma, ao que eu andei Ah, vivendo nesses últimos dias. ah, Nesse último ano, na verdade. Aí foi mais fácil para mim. Mas eu tenho dificuldade, assim, em me conectar um pouco com os sentimentos. Normalmente, eles acontecem e eu não sei muito bem o que é. Tem que parar e pensar muito até eu descobrir. mas a gente não tem mesmo esse costume, né? De voltar para a gente, para o sentimento da gente, né? Na verdade, eu acho até que a gente é impedido disso, né? Porque muitas vezes, quando você é pequeno, você está chorando, ao invés do adulto ajudar você a descobrir por que você está chorando, ele manda você calar a boca, ou sei lá, umas coisas esquisitas Não assim. chora, né? Engole o choro. Tipo, isso não aconteceu nada, para que você está chorando? Exato. Tipo assim, não aconteceu nada para você, né? Se a criança está chorando, tem algum motivo. Exatamente. Mesmo que seja cansaço, que seja sono, né? Mas eu acredito, assim, que se o adulto ensinasse a criança a entender isso, você está chorando, eu acho que você está com fome, eu acho que você está com sono, Cansado, né? cansada, eu acho que ajudaria até a criança a entender que
às vezes o choro vem porque não é porque alguém te fez alguma coisa nem nada, é uma situação interna, Uhum. né? E você é capaz de entender se você parar para ouvir, né, o seu próprio, que eu acho que é uma conversa do corpo com a gente, né? Exatamente, né? E a escola não permite isso, né? A cultura não permite, consequentemente a escola não permite. E aí você viu que você foi trabalhar uma coisa, você trabalhou primeiro, né? Ficou mais caótico, mas o segundo ficou bem mais organizado, né? A gente percebe assim a diferença entre um e outro. Agora você imagina na sala de aula 50 meninos, 40 menininhos, tudo caótico. Pois é, Porque porque eu acho assim, a maior parte do tempo a gente está caótico mesmo, né? é, Principalmente assim, a criança na sala de aula impedida de fazer o que ela precisa, né? Porque muitas vezes a criança é impedida de fazer o que precisa. Crianças menores, dependendo da idade, elas precisam se movimentar e estão presas uhum, numa cadeira atrás de uma mesa, né? exatamente, é. E Então, também não são ouvidas nas necessidades, né? Então, às vezes, o material que você for utilizar vai trazer, vai mexer com a criança, ela vai trazer uma emoção que o professor precisa ouvir. Ouvir não é ficar sentado ouvindo aquela criança falar, né? Mas é o ouvir, o prestar atenção no que aconteceu. Eu sei que é difícil, é muita criança, perceber, na verdade, mas né? exato, eu perceber, né, que aquilo modificou alguma coisa daquela criança, né? Então observar o que está acontecendo, o que eu posso fazer por isso, né? O professor, a gente, e eu vou dizer assim que eu estou muito bem até nesse sentido, porque a área das artes não tem, pelo menos na música, né, ela não tem assim um programa fechado, formatadinho, assim, uma Uhum, caixinha, e não tem um livro didático, então a gente não tem prova SAEB, prova de sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Então eu me percebo assim com mais liberdade de esticar, de encolher, de acordo com o que a turma vai mostrando, né? Mas eu penso assim, que para os outros professores, principalmente português e matemática, né, que eles são muito cobrados, a quantidade de aluno que a gente tem em sala é muito complicado, né? Você conseguir, uhum, eu não vou nem dizer perceber, às vezes você até percebe, mas você fica, se torna muito difícil, né? Você meio que dá o atendimento que a criança necessita numa turma de 45. mas E o fato de você não brigar com a criança não já é um perceber, né? Não, você percebe que tem alguma coisa de diferente ali, pode até depois conversar, né? Tá tudo bem, não tá, mas não estica aquela, não não piora a confronta, situação, isso, né? não piora a situação, isso. Eu acho que esse olhar ele é muito importante, né? É, eu acho bastante. Eu, eu até uma vez em discussão, né, assim, a gente discutindo em grupo, o que que a gente achava mais importante de que mudaria, né, ajudaria a mudar a educação. Para mim, uma das primeiras coisas é diminuir a quantidade de alunos na sala. Ah, sem dúvida, né? Porque, assim, eu até falo, né? Eu ganho pouco, mas o que me frustra mais não é ganhar mal. O que me frustra mais é a falta de respeito, que eu acho que ela é, assim, não é só com o professor, principalmente com o aluno, porque a educação é para a criança, né? Uhum, Na verdade, eu estou ali a serviço dos alunos. Então, eu exato. recebo para prestar um serviço para eles. Eles deveriam ser o foco e não são, né? Tem muita escola que o foco é o professor, tem escola que acaba que quem manda na escola é o pessoal da limpeza, as coisas mais malucas que tem assim no sistema, sabe? Então é muito frustrante para a gente, principalmente a gente que lida com as áreas artísticas, que trabalha muito com a sensibilidade, né? Uhum, O que mais me frustra na educação não é o salário que eu recebo, é o desrespeito, o descaso que eu perfeito. vejo acontecer com os alunos, Uhum. especificamente. Porque eles são vítimas, né? Eles não sabem se defender, não tem como se defender.
Exato. Então, é nesse sentido. Então, eu sempre me esforcei muito, e já comprei muito material com meu dinheiro, limpava a sala antes dos alunos entrarem, arrumava, porque aí todo mundo falava para mim, ah, você é muito boba. Eu falo, assim, eu não sou boba, eu simplesmente acho que meus alunos merecem. Né? Do mesmo jeito que eu não gosto de entrar numa sala suja, a criança também não gosta, uma sala suja, uma sala bagunçada, faz com que a criança fique agitada, fique Sem bagunçada. dúvida, Por né? mais que ela não entenda que é porque a sala está bagunçada, mas essa bagunça gera bagunça na criança também, né? Então, eu penso assim, se o ambiente é um ambiente bonito, limpo, não vou nem dizer chique, mas Não, limpo, organizado, organizado, né? receptivo, a criança também vai ser organizada, receptiva, né? Acho que você usou a palavra adequada, né? Receptivo, né? E aí você traz uma coisa interessante, que quando você fala sala organizada, né? O Rubem Alves, ele coloca que organizar tem a ver com órgão, mas não órgão do corpo, órgãos de organização, instrumento de serviço da necessidade. Então, qual é a organização? Qual é a necessidade de organização? Do nosso corpo. Você trouxe exatamente isso. Se a criança entra numa sala organizada, ela entra se organizando. Se ela entra numa sala que está desorganizada, ela também. Olha só o quanto que essa reverberação no corpo é importante. Ela se desorganiza também, né? E a gente não percebe, isso é uma coisa assim, então, quer dizer, as pessoas falam, ah, imagina, você é bobo, vai lá e arruma a sala. Mas olha a diferença que faz para você dar, quando você dá aula. Se a sala estava organizada ou a sala não estava organizada. Né? Eu nunca passei pela sala não desorganizada, porque eu sempre organizei, né? Mas eu já percebi na sala de outros professores, né? Que Exatamente. a bagunça, ela é igual a falta de rotina, né? A criança precisa. Eu acho que todo mundo precisa, né? Não estou falando você ter uma rotina 24 horas por dia, mas eu sempre comecei e terminei a minha aula do mesmo jeito. Então, o começo tinha uma música de começo e o fim tinha uma música de fim. E assim, rapidinho as crianças chegavam na sala, já pegavam na mãozinha e elas mesmo faziam a música do começo. E Exatamente. todo dia no final elas pediam, porque o que eu fazia? Como uma aula de música utiliza muito espaço, as crianças brincam muito, elas ficam um pouco agitadas, né? Então, no final da aula, eu colocava todas elas deitadinhas, cantava música Uhum. e fazia ventinho, né? Eu tinha um papelão bem grande para fazer ventinho. Aí, o dia que a professora chegava na porta da sala e eu ainda não tinha feito ventinho, os meninos ficavam revoltados. Não, tia, aula ainda não acabou, faltou ventinho. Daí elas tinham que esperar fazer o ventinho, poder levar os Olha meninos. só que bem que você fazia para a próxima. Todos iam calmos, tranquilos. Imagina você soltar tudo depois de bagunçar com ele, porque agora vai para outra aula. É. Não, e eles tinham fila, tinha música para eles fazerem, até para eles guardarem os instrumentos, tinha a música, e eles sabiam, né? Sabe, então. Mas Já fazia a fila, já guardava os instrumentos, então era assim, era muito mais. A gente perde um pouco de tempo, né, da aula no começo, mas depois faz é agilizar, porque as crianças sabem o que fazer, você não precisa ficar explicando, nem chamando, né? E a rotina traz segurança também. Né? O excesso, tudo que é demais faz mal e de menos também, né? Mas, e assim, também, que é esse sentir também é interpretar, né? O corpo também interpreta. Se no seu trabalho ela quer participar, ficou mais caótico, então esse sentimento também está no seu corpo, né? Ou se está mais tranquilo, também no seu corpo isso reverbera, né? E quando a gente, o professor, chega na aula e que a gente não está bem,
Se a criança não percebe e fala, durante a aula, a criança age de uma forma diferente, né? Parece que aquilo que você está sentindo também é distribuído para todas elas, assim. Inconscientemente se conectam as sensações, né? A gente estava já comentando isso. Rousseau coloca que a arte ativa os mecanismos sensíveis pelo corpo. É tudo, né? É muito engraçado, assim, porque eu, quando é algo, assim, que me impressiona muito, que eu acho muito bonito, ou que me emociona, eu arrepio. Pode ser Olha, música, é pode ser verdade. quadro, eu arrepio, assim, ó. Uhum. Que a É, sensação mais do que estar no corpo, do que esse arrepio de olhar uma coisa, eu não tinha lembrado disso. Exatamente, né? é. Ou a gente fica triste, depois nem sabe bem por quê, né? Mas aquilo que a gente viu, o que vem na memória, às vezes a gente nem percebe o que pensou, ou que sentimento que trouxe, mas trouxe. É muito rápido, né? Uhum. Quando é via sensível, é muito rápido. Tô aqui rapando o giz que pregou na mesa. Deixou sua mesa colorida. Arte é assim, não é? Não tem arte de bagunçar, Não tem. sem sujar. É, Mas também faz parte a criança ajudar a organizar depois, né? Porque sim. dá para a gente Também fazer as coisas e largar, né? é um processo de auto-organização, né? Também. Exatamente. É. E agora a gente só não pode esperar que a criança faça com a mesma qualidade que o adulto, Não, lógico, com certeza. porque tem gente que às vezes É, exige que seja. no meu trabalho, né, lá no CAPS, eu brinco assim, quando começa, porque você reclamar do filho, do marido, que não faz isso, não faz, não arruma direito, não faz assim, não faz assim. Eu falo assim, qual é o jeito certo de varrer a casa? É da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Ou é circular, É, né? Cada um vai ter o seu jeito. exatamente. Não pode querer que o outro faça igual a mim. Tem o meu jeito. Eu posso ensinar. Olha, se você fizer assim, é mais rápido, é mais prático, funciona melhor. Isso a gente pode falar. Mas daí esperar que o outro faça exatamente como a gente faz, não tem como. Né? Querer demais, né? Mas muita gente quer. Às vezes, e isso é uma coisa assim muito. Eu tenho muita eu particularmente, eu tenho muita dificuldade com adolescente e adulto. Uhum. Assim, eu não sei se porque meu pai sempre foi muito, como é que eu vou dizer? Ele não era autoridade, ele era autoritário. Uhum. Ele meio que dominava a gente não pelo respeito, mas pelo medo. Então, eu tenho um pouco de medo dessa faixa etária, assim, porque são pessoas que são mais firmes, né, e tal. Mas com criança, criança e idoso, a minha praia, né, eu tenho muita facilidade. E, assim, eu sempre fiquei pensando em muitas coisas que eu via na escola, assim, você chega numa turminha de 4 anos, 3, 4 anos, teoricamente, eles estão chegando na escola agora, né? Porque Jardim 1 é 4 anos, e aí você vai fazer a rodinha, que eu faço rodinha, né? Nas Uhum. aulas, porque a gente senta em roda no chão. Aí uma criança já vira e fala, professor, eles dois não podem sentar junto, não, porque eles são muito baguncentos, ou muito teimosos, coisas nesse sentido. Aí eu fico pensando, gente, uma criança de 4 anos falar assim espontaneamente que o outro é baguncento ou teimoso, não é o discurso de uma criança de 4 anos. Isso é Isso é um discurso aprendido, né? exatamente, aprendi. E aí eles têm essas coisas na sala e um chama o outro de chato e a criança é muito engraçado porque a criança de 4 anos
ela vai no adulto. Fulano me chamou de chato. Isso. Aí, dependendo do que você fala para ela, aquilo vai ter peso ou aquilo não vai ter peso, né? Exatamente, é. E eu sempre trabalhei no sentido de tirar o peso. Falar assim, mas nós somos diferentes, então não tem como, né? A gente não vai agradar o tempo todo, então uma hora a gente vai ser chato mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente é chato, é só uma coisa que a gente fez que a pessoa não gostou. E aí a criança, então o que ele fez, o que eu fiz, ele não deve ter gostado, né? Porque ele me chamou de chata. Pois é, aí você tem que perguntar para ele, né? O que você fez que ele não gostou. E aí a criança vai, pergunta, conversa, resolve o problema com o Se colega. resolvem ali, né? E você não tem. Eu não precisei falar para ela que ela não era chata, né? Porque eu penso assim: não existe uma pessoa que em algum momento da sua vida não seja chato, porque a gente é diferente, né? Mas eu vejo muito os adultos, às vezes, eu não sei se não para pensar, né? Ensinando a criança a devolver a ofensa, coisas nesse estilo, né? Desnecessárias, né? Exatamente. Em vez de ajudar, facilitar a vida. Então, mas é exatamente Isso isso que quando não fala falta. assim, mas você é chata mesmo. Agora, então, imagina, né, o quanto que falta trabalhar exatamente o que a gente estava falando, a sensibilidade, né? O que toca em mim, né? O que eu fiz que incomodou o outro? Porque a gente só pensa o que o outro fez para mim, mas a gente nunca pensa nesse lugar o que eu fiz para o outro. O que eu fiz para ele fazer isso comigo? Né? Porque teve uma reação. O que eu fiz teve uma reação. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Boa ou ruim. Isso é uma coisa que eu explico para os meus alunos. Né? Eu falo para eles, não existe castigo. Na minha aula não existe castigo, existe consequência. A gente tem combinados. Pode tocar um instrumento antes da professora falar? Não. O que a gente combinou que ia acontecer com quem tocasse o instrumento antes da professora falar? Ele ia ficar sem poder tocar o resto da aula. Então, você acha que eu estou sendo errada? Como é que é? Não, a senhora está sendo certa. E a criança fica o resto da aula sem instrumento? Sem chorar, sem emburrar, sem nada, porque ela entende que foi uma ação que ela fez que teve um resultado e que é justo, porque foi combinado antes. Porque é justo para todos, né? Se quem fez, todos que fizeram vão ter a mesma consequência. E não é castigo, é consequência. É simples assim, né? Então, aí quando eles não entendem muito, aí eu explico de outra, porque às vezes a criança não entende, eu explico de outras formas, né? De formas simples e engraçadas, né? Por que tem criança que entende de um jeito e não entende de outro? Não sei, talvez porque ela já tenha acostumado a burlar o sistema, né? Ou ela tem uma forma diferente de ver o mundo. Exatamente, também. Né? Às vezes, a maneira que você fala para um, ele entende rapidinho, o outro não. Não, a gente tem que. Isso é uma coisa que eu falava muito para os estagiários, que eu falava para eles, eu não sei se vocês perceberam que eu estou repetindo o mesmo conteúdo que eu dei na aula passada, só estou falando de uma forma diferente, para garantir que todas as crianças entendam e para reforçar, quem já entendeu vai reforçar, quanto mais ele ouvir, mais ele vai memorizar, né? E assim, e você fazendo de uma forma diferente, ele não vai perceber que você está repetindo. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação. Igual quando eu vou fazer prova com meus alunos, eu falo para eles, deixa eu te falar uma coisa, porque na primeira, normalmente, eles têm muito medo, né? As crianças têm muito medo de prova. Eu falo assim, gente, primeiro, a prova é uma via de mão dupla, porque você vai saber o que você ainda não entendeu, ou ainda não memorizou, ou ainda não aprendeu, e eu também vou saber. Aí eu vou ter como te ajudar. Exatamente. Porque aí eu vou reforçar aquilo que você não entendeu, não aprendeu, para que você possa entender e aprender. Então, ela é importante para os dois lados, mas a gente usa muito como punição, né? Porque o papel da avaliação, para mim, nada mais é do que isso.
Mas avalia o professor também. Exato. Mas o professor tem que se avaliar, né? Por que que meu Então, aluno não aprendeu? exatamente, também é uma avaliação do professor, né? Se esse aluno não aprendeu, o que que aconteceu que ele não aprendeu? Nenhum aprendeu? Todos aprenderam? Só um não aprendeu? Tudo fala alguma coisa. E tem a ver comigo, né? Porque quanto mais nova a criança, mais tem a ver com o professor. Porque Uhum. a criança, quanto mais nova, ela não aprende sozinha, ela tem que ter um modelo, ela tem que ter alguém, né? Ou percebe-se que ela tem uma dificuldade tal que ela precisa de uma outra coisa. De mais ajuda, né? Eu tenho um professor, ele contou o caso que ele estava no primeiro ano, ele não conseguia, ele tirava notas horrorosas. E aí um dia a professora substituta, foi uma professora substituta que descobriu que ele não enxergava. Eita, faltava Era só o óculos. o míope, mas assim, ao extremo. Ele não sabia que ele não enxergava. Veio de uma família muito humilde. Nasceu assim, né? A criança não E de sabe. uma família muito humilde, que também não conseguiu perceber, pôs óculos, né? Virou outra criança. Então, são coisas, né, que a gente não tem alcance a tudo, mas uma atenção, né? Por que que ela percebeu isso? Porque ela olhou com outro olhar. A gente, quando a gente está atento, né? A gente percebe. Eu lembro a minha filha, foi uma semana, assim, professora, ela começou a aumentar o som da TV. E eu falei assim, não, esse trem não tá certo, não, porque ela foi aumentando, aumentando, que chegou num ponto que A estava gente, insuportável, né? Corri com ela para o médico, né? Otite serosa, ela estava com perda de oh, 75% da meu audição, em Deus, uma semana. olha só, imagina. Então, o olhar diferenciado, né? Porque podia brigar, manda baixar a televisão. A TV, tá muito É, É igual a criança que começa, cada dia está mais perto da televisão, né? também, né? Algum problema nas vistas ela tá, né? Para precisar chegar tão perto. Exatamente, né? Então, mas aí, ou às vezes é o hábito de estar lá perto, diz que a gente tem que ter esse discernimento das coisas, né? E eu sei que numa sala assim não é fácil, mas com certeza mudam muitas coisas. Então, e quando você está trabalhando com as obras de arte e tudo, né? Ou você pode simplesmente é, a obra tal, o autor tal, ou trabalhar também a sensibilidade, né? O que que essa obra traz? O que que eu lembro? O que que eu sinto? Né? Olha que diferença. Só está você, mas se tivesse outra pessoa, ela traria outras coisas, outros sentimentos. Posso falar por mim, esse quadro, essa escultura do Salvador Dalí, eu acho ela incrível, acho linda. A da Porque mulher com é as a mulher gavetas. das gavetas, é a Gala, né? É a mulher dele. É, assim, eu sempre falei, né? Eu não conhecia a obra dele, né? Eu falo que as pessoas são como se tivessem gavetinhas. Vão guardando as coisas e vão guardando, guardando. Do dia que eu vi, eu falei, pronto, as gavetas. Então, ela me remeteu exatamente. Eu tive uma crise de depressão muito forte no primeiro semestre, e a sensação que eu tinha era isso, que as gavetas estavam tudo revirada, Olha só. e aí me lembrou, né, da minha crise depressiva. Aí foi super tranquilo para escrever. Já a do anjinho, O anjinho eu escrevi menos, é né? Porque ele traz a tranquilidade. Para mim trouxe, né? Eu até coloquei o título como Redenção, que é o momento que eu estou agora, né? Só que eu estou um pouquinho mais animadinha do que o anjo. Esse anjo aí tá muito calminho. o anjo, acho que é Afrodite que é o anjo. Não é Afrodite, eu falei. Ah, meu Deus, peraí, como é que é? O anjo é. Eu tô mais para Pan. Vênus de Milos, é a Vênus de Milos. Ah, sim, eu tô mais para Pan. Ela tá ali. Eu achei que ela tá até um pouco
mas eu não estou nessa toada, não. Um pouco melancólica, apesar de estar serena, assim, É, porque ela cruza os braços sobre os seios e isso dá uma queda nos ombros, né? E ah, a, que, e a queda nos ombros, para mim, ela sempre me parece uma pessoa que, tipo assim, cara, eu precisava mudar essa situação, mas eu não consigo, então eu desisto. Aí ele tá. deixa os ombros desabarem, porque eu fiquei assim quando eu percebi que tinha coisas na minha vida que eu não tinha como mudar. Eu me sentia Uhum, meio que impotente. Aí eu comecei sim. a fazer isso. Aí meu pai começou a falar, eu comecei a prestar atenção, sabe? E aí me remeteu isso, eu fiz essa ligação com o sentimento de impotência. Olha só, E né? hoje eu já não, hoje que eu estou me sentindo bem potente, eu já não, meu ombro não cai hora nenhuma. Posso estar cansada que ele está em pezinho. Tá lá. Então, isso assim, né? A gente está aqui conversando, tendo uma aula, aí duas obras que eu trago, olha quantas coisas Que vieram. que É, vieram. mas sempre que a gente para se ouvir, né? Eu acho que a gente consegue. Mas o ser humano criou uma vida muito doida para si, né? E o adulto hoje não poupa nem a criança nessa ânsia de, eu tenho que dar oportunidades para o meu filho. Ah, ir para o vestibular, né? Aí bota o menino para fazer um tribilitão de coisas Uhum. e ele não tem tempo nem de pensar se aquilo que ele está fazendo faz sentido para ele, né? É. Então, eu não sei, as minhas amigas falam, né, que tem muito costume de falar que eu não tenho tempo para nada, o tempo está passando muito rápido. Aí eu costumo dizer para elas assim, engraçado, né? Porque meus cães e meus gatos, eles não acham que o tempo está passando rápido, não. Para eles está sempre igual. É Eles não têm igualzinho. pressa de nada, tiram as sonequinhas deles. Então, assim, eu acho que o ser humano é que criou essa vida tão rápida que ele mesmo não tem tempo de se escutar. Por isso que a gente está ficando muito doente. Porque Também. quando a gente assim, eu faço um comparativo de que quando a gente vivia mais próximo do que deveria ser, que é cada um plantando o seu lá na sua roça, escurecia, você voltava para casa, tomava seu banho, jantava, aí sentava e ia conversar, porque nem tinha televisão, então a gente conversava Exatamente. sobre o dia, sobre o que aconteceu, o que você sentiu, o que você não sentiu, o que você passou, o que você não passou. Então, assim, a gente não precisava pagar psicólogo porque a gente se ouvia, né? Então a gente não. Então eu penso assim, o ser humano foi bagunçando tudo e ele teve que criar coisas para ajudar essa bagunça. Da É, própria organização, né? tipo isso, né? As mulheres juntavam, iam fazer crochê, ia fazer bordado, aí conversava das dificuldades da menopausa, das dificuldades dos filhos, que está dando trabalho não sei aonde, trocava ideia, trocava figurinha. Todo mundo se sentia normal, porque todo mundo sabia dos problemas de todo mundo, e esses problemas eram parecidos, e um ajudava o outro. E hoje a nossa tendência é esconder que tem problema, né? Todo mundo está sempre rindo, com as mídias sociais, então ficou assim, chega a ser, eu não queria dizer isso, mas para mim chega a ser patético, né? A gente ter chegado a essa situação, né? Mas, enfim. Então, seria o momento de começar a rever, né, as coisas, né, a necessidade. A aula de artes é uma aula própria de música. Na arte, quando fala arte, pode estar incluída a música, a dança, né, Uhum. não só artes plásticas, né, mas desse contato mesmo consigo, com o que eu sinto, o que que o som faz no meu corpo, né? Uma vez Isso, eu fui numa apresentação de monges tibetanos. Então, eles têm aquele instrumento que é um fone, né? Mas aquilo reverbera dentro da gente, mas de uma forma.
Você está sentado no teatro, de repente, reverbera dentro da caixa torácica, assim, é uma coisa impressionante. Então, quer dizer, tudo da vida, o som, né, da floresta, dos pássaros, a buzina no seu ouvido. Inicialmente, tem gente até que diz que a gente é som, né? Que cada um tem um som, Uhum. né? Porque as moléculas vibram e produzem um som. Agora, eu acho muito interessante como o ser humano parou de se observar, né? Como que a Exato. pessoa tem coragem de falar que a BNCC fez isso, né? Tirou as artes da sala de aula, mas como a pessoa tem coragem de falar que isso não é importante, isso não é necessário, essas são as primeiras coisas que o ser humano faz. Exatamente. Se a gente parar para pensar, você pega um bebê, antes de falar, ele faz jogos com a voz, então ele faz vocalize, ele não está cantando assim, né, como a gente Ah, diria, mas o mas bebezinho até faz um somzinho que parece uma musiquinha, né? a minha filha, ela meio que cantava para ela dormir, para ela mesma dormir, ela ficava assim, sabe? Com a chupetinha na boca. Então, assim, a gente canta antes de falar, a gente dança antes de andar, a gente desenha antes de escrever e a gente encena antes de aprender a agir socialmente, né? Porque a criança é super teatral. E o povo diz que a arte não é importante. É uma contradição, assim, para mim, que não faz sentido, né? E tem como você ensinar qualquer coisa que você quiser partindo da arte. Sem dúvida. Todas as matérias podem partir da arte, né? Exatamente. Mas só que a arte trabalha com o sensível, a arte cria pessoas pensantes, pessoas críticas, né? E os governos no Brasil, pelo menos, não têm esse interesse, né? Até porque se tivesse, não existia 45 alunos na sala, né? Porque como é que você cria um aluno, desenvolve um olhar crítico, se os alunos não têm tempo para falar? Exatamente. 45 alunos, 50 minutos de aula, 5 de chamada. Se você for deixar cada um falar, é 1 minuto para cada um. Como que vai ser crítico em 1 minuto? É impossível, né? Realmente. Discutir ideias, essas totalmente impossível. Isso é que forma as pessoas, né? E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque é pior, assim, e isso acontece em todas as escolas, na particular também. Então, assim, os pais estão pagando pela mesma coisa que o Estado oferece, sabe? Na minha perspectiva, eu acho inconcebível o aluno ter inglês na escola e o pai ainda ter que pagar uma escola fora porque o da escola não dá conta. Como assim? Como assim? Eu pago por 2 serviços, 2 vezes pelo mesmo serviço. Né? Então, assim, é algo de muito... Como eu disse, para mim é patético, A sabe? escola não dá conta ou não alcança aquilo que eu acho que deveria alcançar naquele momento, né? Porque a criança tem o momento dela. Não, mas o que a escola de inglês faz pelos alunos é diferente do que o ensino básico oferece. Só que, por que é diferente? Por quê? É a mesma quantidade de aula, é o mesmo tempo de aula. Qual a lógica? É. Para mim não faz sentido, mas acontece, né? E daí outras coisas, né, que a gente tem. Tinha outra coisa que eu queria falar, mas agora eu não consigo lembrar. Eu acho que assim, o papel fundamental da minha percepção, né, da aula de artes, né, é o professor tocar a sensibilidade, né? Esse é o papel principal da arte. Agora assim, eu penso assim, pela minha linguagem, pela música.
para a criança conseguir, eu vou falar de criança, né? Mas isso serve para qualquer um. Para a pessoa conseguir até se expressar por meio de, ela tem que dominar pelo menos algumas ferramentas, né? Principalmente no quesito música. Como é que eu vou me expressar por meio de um instrumento se eu não conhecer pelo menos algumas técnicas básicas daquele instrumento? Vai ser muito mais difícil para mim. Então, assim, não tem como a gente fugir do aspecto técnico, né? E muitas vezes o aspecto histórico interfere na questão técnica, mas as pessoas param aí, né? Muitas vezes param aí, ficam só na técnica. A técnica, né? Sim, a técnica pela técnica, ela é né? principal, né? Você precisa, principal não, mas essa é a base, né? Você precisa entender como é que funciona um lápis, como é que funciona o pincel, você vai poder fazer. Até depois. É a hora que eu uso, que eu gosto de uma frase, que eu não sei quem foi que disse, mas ela é muito conhecida, né? Que é preciso conhecer as regras para depois transgredi-las. Né? Então, é a mesma coisa, você precisa conhecer a técnica para saber como você usá-la a seu favor. Se você quer tocar uma música contemporânea, mas com interpretação barroca, você sabe como é uma contemporânea, você sabe como é uma barroca, e você vai conseguir fazer isso. Agora, se eu não conheço nenhuma, aí fica difícil. Fica difícil, exatamente, né? É interessante. É igual desenhar, né? Se a gente... assim, tem pessoas que aprendem a desenhar sozinha, né? Que tem aquele talento e vai desenvolvendo o traço e aprende. Mas eu, por exemplo, o meu traço ainda está parado lá na infância, porque ninguém me ajudou a desenvolver. E eu acredito que isso acontece com tudo, né? Se eu não escuto um vocabulário mais elaborado, o meu vocabulário não vai se elaborar. Eu vou repetir sempre as palavras que eu conheço. Exatamente. E muitas vezes eu percebo, às vezes até lá no meu trabalho, assim, que as pessoas, elas nivelam muito por baixo, assim, como se o aluno fosse incapaz, então a gente vai só até aqui, e o que eu percebo na minha prática é que não tem limite. O que você quiser fazer com o seu aluno, você faz, se você tiver as ferramentas certas, dar a motivação certa, né? Porque tudo que a gente vai fazer na vida dá trabalho. Não tem nada que você faça que não dê trabalho. Comer dá trabalho, tomar banho dá trabalho, tomar sorvete dá trabalho, fazer as coisas boas, né? Que os meninos gostam, comer pizza tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. O que depende é a motivação que você cria na pessoa, né? Por que que nós vamos fazer isso? Eu acredito que mesmo português, matemática, tem como ser mais leve, mais divertido. E até a matemática pode trabalhar uma sensibilidade, né? Não é só mecânica ali. É. Tem as histórias, né? Pode contar histórias divertidas sobre... Tem até um livro, Família Macarrão, não sei o que do macarrão, sei lá, que a história inteirinha leva a criança a fazer contas, cálculos. Ela vai... eu não conheço. Eu acho que é a família do senhor Macarrão, não tem nem assim. Uma coisa assim. A história vai levar... A criança tem que fazer as contas para conseguir seguir na história, entende? Que interessante. Então, assim, é o que eu falo. Tudo é possível, né? Se você usa a ferramenta certa, a motivação certa, né? Agora, a maior dificuldade numa sala de 45 é que são 45 pessoas diferentes, e para você descobrir as 45 motivações, é lógico que vão ter motivações parecidas, né? Mas numa variável de 45 é bem mais difícil. Eu trabalhei, tem uma escola aqui, não dá 2 quadras da minha casa. Eu estudei nela e eu trabalhei nela, só que ela mudou de dono e ela é uma escola
inclusiva. Então, logo que ela começou, ela tinha poucos alunos na sala. Hoje ela já tem 30, o que eu acho um absurdo. Você tem 30 alunos na sala, de 30, 10 são especiais, e cada uma especialidade diferente, tem DM misturado com autista, misturado com deficiente físico, com auditivo, com cego, com superdotado, é uma confusão. E aí 30 meninos na sala, você não sabe o que você faz. Mas, enfim, no início eram assim, 8, 9, no máximo 10 alunos na sala, e eu dava aula de artes nessa época, porque eu sou formada em educação artística, né? Então, eu posso dar aula das outras linguagens. E como eu sou muito estudiosa, eu corro atrás, eu me senti segura para fazer, porque eu sabia que eu ia correr atrás e não ia deixar muito a desejar. É lógico que a gente sempre acaba deixando, porque você não tem a formação específica, né? E aí eu tinha aula com meus alunos, era assim, totalmente dialógico. As mesas eram mesas compridas, com aqueles bancão, parecia mesa de refeitório, sabe? Eu sentava na ponta e os meninos se dividiam, metade de um lado, metade do outro. E a gente fazia aula conversando, sabe? E a gente anotava o processo das produções deles, o que eles fizeram para produzir. Então, assim, eu levava o nome de um artista. E aí a gente ia pesquisar esse artista, eu não ensinava coisas. Eles buscavam as informações e a gente ia construindo texto coletivo, de acordo com as informações que eles encontravam, né? E aí usava diferentes superfícies e diferentes ferramentas, né? E aí eles iam aprender sobre aquelas ferramentas, sobre aquelas superfícies, e depois eles tinham que escrever, fazia a obra e escrevia o processo de tudo que eles fizeram. Aí na exposição tinha a obrazinha deles e o processo embaixo. Então, assim, era muito mais rico para eles e para mim, sabe? Eu gostava muito de dar aula, assim. Interessante, né? Era muito bom, porque eu acho que eu não discutia muito essa questão do que eles sentiam com as obras, mas porque eu não fui ensinada assim, né? E agora que esse leque tem se aberto, né? Tem ficado bem, mas eu fazia muito assim com as coisas de música, deles ouvirem a música e fazerem um desenho, né? Com o que eles sentiam enquanto escutavam a música, mas a gente não chegava a ser tão profundo assim de discutir os sentimentos, o que se remeteu, não. Era só uma forma deles prestarem atenção na música, né? Mas intuitivamente você estava trabalhando para prestar atenção neles mesmos, né? Porque Também, isso que né? eles Porque estavam acabava. desenhando reverbera, né? Então, intuitivamente, você estava trabalhando essas questões, né? Eu acho que essa é a minha. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque é a minha grande frustração com a educação, assim, é algo que me chateia muito, é o fato do excesso de alunos em sala. Porque Você para tem mim toda razão, é um né? desrespeito muito grande. Uhum. Muito mais com a criança, que não tem opção, né, de não estar ali, do que o É, professor. Porque se eu encher o saco, eu faço, vou fazer mais isso, vou embora, mudo de escola, peço remoção para uma biblioteca, faço alguma coisa. A criança, não, ela tem que estar ali, né? Todos os dias, durante 9 anos da vida dela. é. A gente precisa resgatar muitas coisas, né? É isso, né? A Alessandra está lá escondidinha. A gente já cumpriu com o conteúdo de hoje, né? É. Se quiser esticar a conversa, a gente vai até 10 horas da noite. Podemos. Nosso papo é muito interessante. Estou gostando muito. Porque eu também aprendo com vocês, e muito. É sempre uma via de mão dupla, né? Uma troca, né? Só que agora eu estou com fome. Então aproveita para jantar mais cedo. Porque eu cheguei do trabalho e já vim direto para cá.
Se a gente puder encerrar, Tá ótimo. Então, até a próxima quinta. Até a próxima quinta, então, professora. Obrigada, Tchau, viu? Boa tchau. noite. Obrigada a você. Tchau, Alessandra.